pouco mais de anos de vida da igreja havia se convertido, em cada alma havia temor. O temor não é para o pastor, não é para a liderança da igreja. O temor é para o crente. E a Bíblia diz para cada crente, cada homem, cada mulher, cada velho, cada criança, cada jovem. Eu era ainda jovem, numa classe de escola bíblica dominical, na igreja que frequentávamos lá em Maringá, quando um senhor, já cabeça branca, disse: os jovens precisam experimentar um pouco do que o mundo tem, porque senão não saberão fazer a diferença entre a vida do mundo e a vida da igreja. Meu pai levantou furioso naquela hora, não esqueço do quadro, na classe de escola dominical. Era todo mundo batista gosta de brigar. Então, levantou na classe de escola dominical e disse: eu não posso admitir uma coisa dessa, porque ele nunca admitiu na nossa casa que não precisávamos temer a Deus porque éramos adolescentes, ou criança, ou jovem. O temor do Senhor é para todo o crente. Mais uma vez, diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa temer a Deus. Diga para ele: eu também. Vamos pensar um pouco sobre isso nesta manhã. O que é temer a Deus? Porque esta é uma linguagem do Velho Testamento. E nós amamos tanto a Deus, entendemos que Deus nos ama, que nós não conseguimos entender que precisamos temer a Deus. Nós o chamamos de Senhor, mas nós não o tememos como nosso Senhor. Esta é uma linguagem do Velho Testamento que passou para o Novo. Há muita coisa do Velho Testamento que ficou lá, mas também há muita coisa do Velho Testamento que veio para o Novo. E o temor do Senhor está aqui em Atos, é Novo Testamento. E esse povo que tinha temor a Deus, que está na Bíblia, era um povo que sabia o que significa temer a Deus, porque chamava a Deus de Senhor. Hoje nós não sabemos, nem filho chama pai e mãe de Senhor, senhora, mãe. Nós não chamamos o mais velho de Senhor. Cada dia nós perdemos mais a ideia de senhorio. Mas aquele povo não. Aquele povo sabia quem era César. Aquele povo sabia quem era Pilatos. Aquele povo sabia quem era pai e mãe. Aquele povo sabia quem era o dono dos escravos. Eles tinham tudo isso no seu tempo. E eles sabiam o que significava ser Senhor. E por isso, quando eles falavam Senhor, eles temiam. Assim como eu temia quando eu olhava para os olhos do meu pai. Eu tinha 5 anos quando apanhei pela última vez. Eu não esqueço. 5 anos de idade. O resto eu apanhei com os olhos. Meu pai batia com os olhos. Nós sabíamos que em amor, quando ele olhava com profundidade. Hoje o pai nem olha mais no olho do filho. Nem filho olha no olho do pai. Filho faz o que quer e o pai não tem mais autoridade. E o filho cresce sem ter referencial de autoridade. E como que ele vai entender a autoridade de Deus sobre a vida dele? Se ele não respeita o pai que ele vê, como vai respeitar a Deus a quem não vê? A Bíblia diz: se eu não amo o irmão a quem eu vejo, como posso amar a Deus a quem não vejo? Se eu não respeito as autoridades que estão sobre mim, as quais eu vejo e pelas quais eu posso ser rapidamente penalizado, como eu vou respeitar, honrar e temer ao Deus que eu talvez nem conheça? Mas esse povo sabia o que era temer a Deus. Israel, povo de Deus, a igreja de Deus do Velho Testamento, tinha um sério compromisso com a lei de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, foi de uma forma espetacular, porque 420 anos como escravos, eles não tinham nenhuma experiência com Deus, só conheciam o Deus dos nossos pais. Sabe aquele filho que fala: meu pai é crente, minha mãe é crente, minha avó, a minha bisavó era crente, eu já ouvi falar alguma coisa. Israel era aquele povo do meu pai, Abraão, Isaac, Jacó, José, eram crentes, eles tinham experiência com Deus, eu não. Eles criam, mas era uma fé que não lhes tinha trazido experiências. E as experiências que eles tinham talvez sejam semelhantes a de alguns aqui, era de amargura. Professavam o nome de Deus, mas viviam sendo penalizados a vida toda. Não tinham tido uma experiência de encontro com o Senhor Deus, de transformação de vida, por isso se referiam aos seus pais. Agora Deus quer levá-los para o Egito.
E Deus disse: eu vou marcar a vida desse povo. E começou a marcar com sinais, prodígios e maravilhas. Fala com Moisés. Moisés faz sinais e maravilhas diante do faraó. E de repente eles são tirados pela mão poderosa de Deus, após a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. O Senhor abre o mar vermelho com grande espetáculo. O Senhor começa a sustentar esse povo na caminhada. Eles veem que era Deus mesmo que havia tirado de lá do Egito, porque ninguém poderia abrir o mar como Deus fez. O Senhor os leva ao pé do monte Sinai, e antes de Deus falar com ele, a Bíblia nos conta que o monte tremia, fumegava, havia sons os mais diversos. O povo estava apavorado, porque Deus estava dizendo o seguinte: tem que chacoalhar esse povo, eles têm que saber da minha presença. E se não houver um milagrão aqui, esse povo não vai entender nada. Se eles não perceberem com seus olhos, não sentirem a terra tremer debaixo dos seus pés, se eles não ouvirem sons que nunca ouviram, eles não saberão que Deus existe. E eu quero dar a lei a Moisés, e eles não acreditarão que Moisés esteve comigo, se não perceberem a minha presença espetacular. E Deus não repetiria aqueles atos, mas daria a Israel o poder para anunciar o que aconteceu, e os filhos crerem naquilo que os pais estavam contando. E aí está uma coisa: os meus filhos creem no que eu falo? Eu tenho experiência e poder suficiente para compartilhar a minha experiência e a minha fé, ao ponto dos meus filhos saberem que eu estou falando a verdade e crerem naquilo que eu estou falando, para poder experimentar o que eu estou experimentando? No Sinai, então, depois de tanto espetáculo, o Senhor dá a Moisés a lei. Preste atenção. E era obrigatoriedade na vida do israelita. Ele tinha que obedecer à lei. Não se discutia a lei de Deus. Obedecer à lei de Deus em qualquer situação era a obrigação do povo de Deus. Por isso, Deuteronômio capítulo 6, que eu sugiro que você leia depois com mais vagar, diz ao pai que ele deve ensinar a lei de Deus aos seus filhos em todos os momentos, andando pela rua, pelo caminho, assentado em casa, deitado, ao se levantar, escrever nos umbrais das portas da casa. Era o Senhor dizendo assim: põe a minha lei diante dos olhos, dos ouvidos, do coração, da mente do seu filho, para que ele entenda, porque é obrigação dele entender a minha lei. Temor do Senhor significa obediência inarredável ao Senhor Deus. Era isso quando a Bíblia do Velho Testamento falava em temor. Era o reconhecimento de que a lei de Deus era a lei de Deus e não de Moisés. Era a gratidão por Deus tê-los tirado de debaixo do império da lei do Egito, impura, destruidora, idólatra, e os colocado debaixo da lei dos céus. Era a gratidão por serem um povo diferente, liberto. E a disposição de coração, o compromisso sincero de obedecer à lei de Deus em tudo. Era o reconhecimento da autoridade de Deus como Deus sobre a vida do homem, como Senhor sobre a vida do indivíduo. Isso era o temor do Senhor. Entendeu essa palavra? Diga para o irmão: você está tradicional demais hoje. Isso não é problema meu, é seu. Mas eu sei que você está pegando a palavra. O que é temer a Deus? É obedecer à lei de Deus com reconhecimento da autoridade que ela tem e que Deus tem. É obedecer à lei de Deus com gratidão, porque você está debaixo de uma lei que é boa, pura, santa, agradável, poderosa e é de Deus. É agradecer a Deus, porque esta lei de Deus santifica a sua vida,
Deus não te deu esta palavra para destruir o seu coração, a sua alma. Deus não deu a Bíblia, a sua palavra, para fazer de você uma pessoa abatida, destruída, triste na sua vida. Deus não deu essa palavra para que você não possa desfrutar da vida. Não, é para que você desfrute tanto da vida, que você tenha vida em abundância. E a vida em abundância vem por esta palavra. Por isso você deve temer ao Deus desta palavra. E é curvar-se diante deste Senhor, que você reconhece como Senhor, como dono da sua vida. Sabe o que tem mandado na vida dos homens? O trabalho, o dinheiro, a prosperidade. Uma das coisas que me admira em José, o José do Egito, assim conhecido, é que quando Deus estava falando com ele ainda na casa do seu pai, ele tinha comunhão com Deus. Quando ele estava no fundo do poço, eu gosto de Atos que diz: Deus estava com ele. Quando ele estava nas mãos dos mercadores midianitas, ele continuava com Deus. Quando injustamente ele estava sendo acusado na casa do Potifar, ele continuava no temor do Senhor. Quando foi preso lá no cárcere, Deus estava com ele e ele estava com Deus. Quando subiu no trono, o trono não subiu da cabeça do José. Ele continuava sendo um homem de Deus, ao ponto do faraó dizer: porventura encontraremos um outro homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Na miséria, nas portas da morte, ou assentado no trono, ele temia o Senhor. Ele não estava correndo atrás do trono. O trono veio em busca de José, porque ele era fiel ao Deus da sua vida. A alegria dele não estava na liberdade e nem na masmorra. A alegria dele estava na sua comunhão com o Senhor a quem ele temia. Não foi porque a mulher do Potifar fosse feia que ele não se deitou e adulterou com ela. É porque ele temia o Senhor Deus. Não foi porque tivesse uma esperança melhor que ele não escapou daquela caravana dos midianitas que o levaram escravo. É porque ele sabia que Deus era o dono do seu destino. Era o temor ao Senhor, sabendo que Deus estava guiando os seus passos nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele se curvava diante do Senhor e temia o Senhor. Eu diria a você que temer a Deus é um certo pavor interior, quando você pensa na soberania e na glória deste Senhor a quem você serve. Não é qualquer um, é o Senhor do céu e da terra. Ele tem poder de vida e de morte. Ele é Senhor sobre a vida. Esse Deus que você recebeu é aquele que põe o inferno inteiro debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e ainda mandar a alma para o inferno. E foi Jesus quem disse: isso não passa. Isto quer dizer que Deus é quem tem autoridade para fazer isto. E nós esquecemos. Nós achamos que Deus é só aquele que abre portas. Achamos que Deus é só aquele que me dá emprego, que resolve o problema. Não, Deus é o dono da minha vida, é o Senhor da minha vida, e Ele pode dizer sim e não a hora que Ele quiser, porque Ele é soberano e glorioso, e eu diante dEle sou apenas pó, e preciso reconhecer com temor que Ele pode fazer o que quer. Esse é o modelo de igreja que eu encontro. Aqui o texto diz: em cada alma, diga comigo, cada alma. Não era na alma dos apóstolos, eu repito, em cada alma havia temor. Eles olhavam para Deus, tratando-o como Deus. Temer a Deus, esse reconhecimento humilde.
Deus tem nos dado tanto que nós nos tornamos orgulhosos. Deus tem nos dado tanto que nós vamos nos tornando independentes dele. Sustentei meus filhos até o último dia da faculdade, desde que nasceram. A maior angústia e tristeza para minha alma seria se depois de pegar o diploma eles me abandonassem, fossem embora e não quisessem mais comigo. De vez em quando só desse um telefonemazinho assim, estou telefonando para ver como é que está, tá tudo bem, então tá bom, tchau. Como fazem os crentes com Deus na oração. Ele nos manteve no ventre da nossa mãe. E continua nos mantendo agora. Essa humildade diante do poder sobrenatural de Deus, que nos sustenta, que nos controla, que nos dirige, e que apesar de nós, nos dá todos os dias uma nova chance, para que nós sejamos mais dele, experimentemos mais dele, e vejamos a glória dele se manifestando em nossa vida. É o reconhecimento desse privilégio que Deus nos dá, de sermos luz nas trevas. Quanto mais crescem as trevas, ao invés de permitirmos que elas cresçam em nós, nós impormos a luz do Senhor sobre as trevas que está em nossa vida, e dizer: isto não é porque eu ache que seja o melhor, é porque o Deus da minha vida está controlando o meu ser. Temor a Deus, essa prostração diante do Senhor, reconhecendo o meu pecado diante da santidade de Deus Altíssimo. Querido irmão, volte os seus olhos para cima. Pare de olhar para as suas necessidades. Pare de choramingar porque você não tem o que quer, porque a empresa não vai bem, porque... Pare com essas coisas. É o que o escritor aos Hebreus diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe quem é Ele. Pare diante dele. Sabe qual era o maior problema do povo de Israel enquanto estava indo para o Egito? É porque eles tinham pena de si mesmo. E porque tinham pena de si mesmo, ficavam reclamando contra Deus e contra Moisés. E nessa hora, porque faltava o temor do Senhor. O que vinha, cada vez que eles lamentavam, o que murmuravam, castigo. Estou falando isso porque nós temos que tirar o mundo de dentro da nossa vida e colocar o céu na nossa vida. Nós temos que tirar os hábitos mundanos e colocar os hábitos do povo de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É este temor que me faz arrancar o pecado da minha vida e me consagrar a Deus. Onde falta o temor de Deus, está presente o pecado. Onde está o temor de Deus, não tem lugar para o pecado. Olha para mim. Eu sei que essa não é uma mensagem desejável muitas vezes. A carne não quer. Mas estamos escolhendo o modelo de igreja que queremos ser. Deus não está olhando a nossa fachada, mas sim o nosso coração. Deus não quer saber que o nome da minha igreja, o nome do meu pastor, Deus não quer saber isso, Ele quer saber o que está aqui. É o que está aqui que eu vou apresentar diante dele. É do que está aqui que eu vivo. A Bíblia diz que é do coração que procedem as fontes, as saídas da vida. Oh, nós precisamos cuidar do nosso coração. E se existe uma coisa que precisamos fazer crescer no nosso coração, é esse respeito, essa reverência, essa obediência, esse temor ao Senhor nosso Deus. Quero ler 2 textos com você só. Estamos chegando ao fim da nossa meditação nesta manhã. Mas veja comigo 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios. Abra a sua Bíblia. Capítulo 7. Verso 1 apenas. Veja bem. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda
pureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deixa eu ler de novo. Como é esse pão que está aqui nesse verso primeiro? Deixa isso descer goela abaixo. Pode ser amargo, mas vai fazer bem. Olha só. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Diga para o nosso lado isso. Purifiquemo-nos de toda impureza. Outra vez. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando. Vamos repetir? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Trabalhando a nossa santidade. Essa igreja era problemática, mas Paulo a chama de santa. Nunca fale contra a igreja. A igreja não é sua, é de Cristo. Eu não sei porque ele não colocou ordem nessa bagunça ainda. É tanta gente vivendo o seu estilo de vida sem nada com Deus. Agora isso não é problema meu. A minha questão é pregar, porque operar é com o Espírito de Deus. A minha questão é ler a Bíblia e enfrentar-me à luz da própria Bíblia, fazer dela o meu espelho e dizer: puxa vida, olha quanta nhaca na minha cara, quanta espinha, quanto cravo, quanta coisa tem que ser tirada. Eu tenho que aperfeiçoar, ou seja, ir trabalhando, porque está ruim, mas pelo menos eu tenho cara. Eu posso trabalhar o meu rosto, eu posso trabalhar a minha face, eu posso trabalhar a minha vida. Meu irmão, tem coisa difícil na sua vida, mas você já foi resgatado por Jesus, é chamado de amado dele, de santo do Senhor, e cabe a mim santificar-me, cabe a você também aperfeiçoar esta santidade que Deus já nos deu. E só no temor de Deus, diz Paulo. Se faltar o temor de Deus, falta a santidade. Se faltar o temor de Deus, falta a pureza da vida. Se faltar o temor de Deus, falta a visão de Deus. Faltou o temor de Deus é porque não há compromisso com Deus. E Deus não quer primeiro o meu compromisso com o ministério, com a família, com o trabalho, com a vida. Em primeiro lugar, quer o meu compromisso com Ele. E a Bíblia diz: em cada alma, repete comigo, em cada alma, na minha, na sua, do meu filho, da minha esposa, dos meus netos, dos meus irmãos em Cristo, em cada alma, porque cada alma dará conta de si mesma a Deus. Cada um responde por si, diante da vida, diante dos demônios, diante dos homens, diante de Deus. Eu sou o responsável pela minha vida. E essa igreja primitiva era uma igreja, cada uma pessoa olhava para si primeiro, e depois para os outros. Cada alma havia temor. Um outro texto e último que eu quero ler com você, 1 Pedro. 1 Pedro. Você está recebendo a palavra, irmão? Amém. Você está quietinho. Mas eu sei como Deus fala. Eu sei como Deus fala. Nós conhecemos o Senhor. E tem hora que é melhor calar a boca. A Bíblia diz que nós devemos não nos apressar quando entramos na casa de Deus com as nossas palavras, não é? Está lá em Eclesiastes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, 1 Pedro 1, 17. Se invocais como Pai. Quem chama Deus de Pai aqui? Quem diz: Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Ok. Se invocais a Deus como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, diga para irmão, sem acepção de pessoas. Ele ama sem acepção de pessoas, mas aqui ele está dizendo o quê? Sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, não importa se é pastor, se é padre, se é freira, se é irmão, se é da música, se é líder de célula, sem acepção de pessoas, ele faz o quê? Diga para o irmão, Deus continua julgando. Escuta aqui, ninguém quer ser julgado por Deus, ninguém quer entender que Deus julga. Deus é bonzinho, Ele é bonzinho não, totalmente bom. É tão bom que julga, porque Ele é bom e justo. Porque bondade sem justiça é pior do que maldade.
Bondade sem justiça é pior do que maldade. Um pai que é bom com os filhos, mas não é justo, não corrige, não orienta, não ensina, não castiga muitas vezes, ele é mau. Porque amanhã o mundo vai tratar o filho de uma forma terrível. Eu me lembro de um sargento que eu ouvia sempre gritando para a tropa quando eu prestava serviço militar: o pai não bate em casa, a polícia bate na rua. Significa que é melhor bater em casa. Por isso que a Bíblia diz que Deus corrige e castiga a quem? Aquele que ama. Ele te ama? Então ele corrige e ele castiga. Porque para fazer isso ele tem que julgar antes. Então está aqui: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com... Vamos ler juntos? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você sabe que Deus é quem julga, olha para mim, não quero colocar mais peso do que já tem sobre os seus ombros, mas eu não posso deixar de dizer a verdade. Deus não vai deixar de pesar a mão sobre mim só porque eu sou dizimista. Deus não é comprado com dinheiro, porque Ele não é corrupto, não se deixa corromper. Não é porque eu prego o Evangelho que Ele vai deixar de me corrigir. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. A nossa cultura brasileira leva a gente a corromper todo mundo, a enganar todo mundo. O guarda te para ali, você quer dar um dinheirinho para ele não te multar. Você está com um documento lá na prefeitura, não sei aonde, a coisa não anda. Vem lá o cara, fala: me solta uma propina aí. Você dá a propina para o camarada. Coisa que você dá, não que você deva dar, pelo contrário, não deve dar, mas é o costume da cultura. Não adianta dar propina para Deus. A única coisa que Deus espera é que, como na igreja primitiva, haja temor no nosso coração em relação a Ele. É a única coisa que segura o pecado. É a única coisa que para a obra do diabo em nossas vidas. É o temor do Senhor. Naquela igreja havia temor do Senhor. Sabe o que o temor do Senhor faz? Ele faz um estrago no coração. Isaías, quando tem a sua experiência com Deus no templo, de repente ele olha, vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e ouvi o Senhor dos exércitos. A gente vai à presença de Deus em oração como se fosse falar com o nosso empregado. Não teme a Deus. A gente abre a Bíblia para ler como se estivesse abrindo um jornal. Falta de temor a Deus. A gente se relaciona com o irmão em Cristo como se fosse um ninguém. Esquecemos que ele é parte do corpo de Cristo. Falta temor a Deus. A gente fala mal uns dos outros como se nós fôssemos o dono da vida dos outros, esquecendo que Ele é o cabeça da igreja, a Ele nós pertencemos. Amados, não precisamos trocar de igreja, precisamos mudar de vida. Não precisamos mudar de ministério, nós precisamos mudar a ministração no nosso coração. Nós não precisamos buscar novos modelos, temos que viver o modelo que a Bíblia tem. Quando Pedro vê o Senhor Jesus ali, que disse para ele: lança aí do lado direito do barco, ele lançou a rede, vê aquele punhado de peixe. Pedro olhou para o Senhor e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Esse é o temor que tem que ter no meu coração. Não reconhecemos mais o nosso pecado. Não vemos mais a maldade que o pecado causa em nosso coração. Convivemos com o pecado como se fosse um reumatismo qualquer. Mas a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o Senhor com temor, porque Ele é digno dessa nossa reverência, a sua lei é digna da nossa obediência, e Ele espera que nós lhe sejamos agradáveis, santificando ao Senhor a nossa vida. Esse é o modelo de igreja que eu encontro nas Sagradas Escrituras. Você pode ficar de pé, senão eu continuo brigando.